Aqui no plenário da Câmara dos Deputados e nós acabamos de ter uma grande vitória. Está aqui a deputada Adriana, e aí, deputado Nicolas, e conseguimos vencer este dia. Nós dissemos que ficaríamos aqui na mesa diretora, na mesa dos trabalhos, aí o pessoal, Alfredo, a turma aqui do lado de lá, a margem. E acabamos de receber a notícia de que Hugo Mota está encerrando a sessão para o dia de hoje, sem votações, para fazer uma reunião de líderes amanhã às 11 horas para tratar da pauta da Câmara dos Deputados. E, igualmente, o senador Davi Alcolumbre fez uma nota e acabou de divulgar que também lá no Senado não terá sessão hoje. Nicolas. É isso aí, pessoal. É um passo de cada vez, mas passos vigorosos, a gente vai chegar no nosso objetivo. A pauta aqui é muito simples, anistia ampla, geral e restrita aqui nessa casa é um passo para pacificar. Eu chamo a atenção de você de que existem pais e mães que estão distantes dos seus filhos, que estão sendo privados do seu direito básico de poder viver. E por uma perseguição que, na segunda-feira, que coincidentemente na parte da noite foi decretada a prisão de Jair Bolsonaro, que deixava o rei nu, mostrando que as mensagens vazadas pelo ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes tinha ali uma análise de rede social para poder prender ou não as pessoas. Tem aqui toda a documentação, deixamos aqui, ó, em todas as cadeiras aqui, praticamente aqui no Congresso, entregamos em mãos para os jornalistas, mostrando que ultrapassou todos os limites. Então, há sim um caminho para pacificar o país e passa por anistia ampla, geral e restrita aqui nesta casa e também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque ele precisa ser responsabilizado por esses atos. Quem vai devolver a vida do Clezão? Exatamente, e nós estamos pressionando os senadores também para que se declarem favoráveis ao impeachment. Parabéns, Nicolas, obrigado. Só para atualizar aqui o número, no site está falando que é 38, mas tem um senador ali que está de licença, então o número de fato oficial é 37 senadores, ou seja, faltam 4 senadores apenas para poder a gente ter, digamos, uma maioria, e se caso for a plenário, já temos a abertura de uma denúncia oficialmente de pedido de impeachment e suspensão do ministro Alexandre de Moraes. Exatamente, e se não tiver consciência amanhã na reunião de líderes, vamos ocupar outra vez. Valeu, Nicolas. Valeu. Adriana Ventura. Gente, quatro, finalmente o Congresso está reagindo. Não, é porque o Congresso mostrando que veio. Está representando a população que não se sente representada. Então é plantão geral de oposição para pautar pautas para o Brasil. E eu estou aqui brigando desde o primeiro dia, gente do Novo ali, fim do foro privilegiado, para tirar essa subserviência, essa covardia que faz com que muitos parlamentares que têm rabo preso não façam nada ali, porque está dependente do STF, é julgado no STF. Então essa é a nossa pauta e a gente não vai descansar. Então convite pra gente aqui. Finalmente o Congresso acordou. Exatamente, Luiz Lima, grande dia. Grande dia, Marcel, Nicolas, Adriana. E lembrando que esse precedente do autoritarismo do judiciário brasileiro foi aberto em 21, com a prisão do Daniel Silveira, que foi referendada por esse Congresso, pela Câmara dos Deputados. Sem os nossos votos. Sem os nossos votos, obviamente. E muitos dos deputados da base do governo que reclamaram da nossa obstrução hoje, são eles que provocam o STF. Então quem fecha o Congresso Nacional é PSOL, é PT, que quando perdem as votações aqui apelam para o STF, como foi o último caso do IOF. Então o recado da obstrução foi dado e parabéns, Marcel. Obrigado, Luiz Lima, nosso líder da oposição, Zuco. Grande dia, grande vitória. E se amanhã a reunião não for boa de líderes, a gente volta a ocupar, não é isso? Olha, Marcel, parabéns pelo teu trabalho, parabéns a todos os vice-líderes. O Marcel também como um líder pleno aqui, trabalhou muito no dia de hoje. A gente não pode comemorar nada, mas nós podemos sim deixar claro que o objetivo do dia, que era não ter pauta, para realmente a gente poder conversar com os presidentes da Câmara e do Senado sobre o impeachment de Alexandre de Moraes e também sobre a anistia, foi atingido. Amanhã de manhã, Marcel, Nicolas, Adriana, enfim, vários parlamentares, o Sanderson que está aqui também, estará lá na reunião de líderes, porque a gente precisa representar vocês. Não podemos mais permitir o que está acontecendo no cenário nacional, ainda mais admitir os abusos de Alexandre de Moraes. Exatamente. Parabéns, Zuco. Parabéns pela liderança. Estava ontem até a madrugada trabalhando junto com o pessoal da oposição toda em reunião. Sanderson, nosso deputado federal, vice-líder, futuro senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Se Deus quiser, ao lado desse meu grande amigo e orientador político, que eu ainda sei muito pouco de política, você é um professor. Imagina, tamo junto. Mas, a Adriana Ventura, Oi, gente. o Zuco está aqui, o Nicolas, né? Numa república democrática, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei numa democracia. Acharem que existe um juiz, ou um pseudo-juiz, na verdade, porque o Alexandre de Moraes é um pseudo-juiz, ele não é um juiz. O magistrado não age como ele age. Então, hoje não teve sessão, amanhã, quarta-feira, se a coisa não caminhar, não vai ter sessão. E a orientação é ficar aqui, né, líder Zuco? Por enquanto, vamos ficando por aqui. Não, a gente não vamos alterar não, nós vamos permanecer o dia inteiro, a noite inteira, vamos aí... Eu tô no plantão das 2 da manhã às 5 da manhã. 2 da manhã, 5 da manhã, quem Aí, quiser ó. falar com o Marcel... Vamos abrir uma... 5 da tarde às 8 da noite. Exatamente, não vou sair, tá aqui o líder do plantão. E tu vai passar a escala pro Nicolas, o Nicolas assume às 5 da manhã, amanhã. Tá certo. Pessoal, vou encerrar essa live, até porque o Nicolas vai entrar na live aqui, mas grande dia, grande vitória. Parabéns para todos aí pelo apoio. Não vamos arredar pé e precisamos seja pautar a anistia aqui na Câmara, aberta CPI do abuso de autoridade, fim do foro privilegiado e impeachment do Alexandre de Moraes já. Abraço a todos, obrigado pela companhia, pelo apoio. Valeu! Oi, pessoal, obrigado.
Vocês que estão entrando aqui agora, mais uma live aberta nesse momento, aqui da mesa do Senado da República. Nós assumimos desde as 11 horas da manhã e há de eterno, vamos passar a noite por aqui. E nesse momento estamos recebendo aqui o deputado Sóstenes, que é o nosso líder na Câmara. Como é que está na Câmara, Sóstenes? Lá nós estamos todos parados, todos com fita adesiva mostrando que nós estamos censurados por um tirano que decidiu violar todos os direitos humanos em nome de uma defesa das suas loucuras. É isso que é o nosso, lamentavelmente, chegou ao ponto do ministro Alexandre de Moraes, que está desvairado, tomando decisões ao arrepio da Constituição, e hoje é um homem mundialmente conhecido como violador dos direitos humanos. É um violador dos direitos humanos. E nós precisamos que este homem saia de onde está, porque ele está atrapalhando a paz no Brasil. Depois disso, a gente tem outras coisas a votar, a anistia para os presos políticos do Rio de Janeiro e outras matérias importantes para tirar do cangote do Parlamento Brasileiro, do Senado e Câmara. O fim do foro? O fim do foro privilegiado, porque, lamentavelmente, há chantagens acontecendo com parlamentares no Brasil, por conta, em especial, de alguns ministros do STF. Não são todos, não. A gente ainda tem como resgatar, mas precisamos falar a verdade ao Brasil. E essa é a verdade. Estamos aqui na Câmara, todos assim. E vocês aqui, parabéns pelo trabalho dos senadores. Nós estamos aqui nos revezando, né? Eu estou nessa cadeira de presidente desde 11 horas, mas está aqui o astronauta, está ali o Heisen, está aqui o Isalci, o nosso querido Seif, está ali o Marco Rogério junto com o Nicolas, o Rogério Marinho, o Hilder, o Nicolas está ali também. Chega aqui, Nicolas, os deputados estão chegando aqui, chega aqui o Marco Rogério, aqui também o nosso Alanga 6 lá do nosso querido Maranhão. E qual é a impressão desse momento lá na Câmara, Alan? Olha, o grupo está unido, a gente também deve permanecer hoje à noite também na Câmara, lá no plenário de Guimarães, e vamos sim, nós não vamos arredar um passo, nós não vamos recuar. Anistia já, impeachment de Alexandre de Moraes e fim do fórum privilegiado. Nicolas. Fala pessoal, enfim, hoje mais uma vez é um dia de luta, né? Não há nada a se comemorar, pelo contrário, mas há muito pelo que se lutar. Estou aqui agora no Senado, a gente está pressionando os senadores de forma educada, não é nenhuma ameaça, né? Porque a gente não é bandido, a gente quer só sensibilizar as pessoas para o que está acontecendo. Tenho conversado com várias pessoas, principalmente de centro, que têm me dito que, olha, é inédito o que está acontecendo de fato no nosso país. Alexandre de Moraes está cada vez mais isolado, né, na sua sana tirânica de perseguir pessoas. Não sei se vocês viram, mas vazou, né, na segunda-feira, coincidentemente, no mesmo dia que ele decreta a prisão de Bolsonaro, Magnus, a Vaza Toga, onde mostra que pessoas foram presas no dia 8 por conta de postagens na internet, inclusive de 2018. Ou seja, visualizava qual que era a tendência política daquela pessoa e aí prendia-se ou não. Se é de direita, prendia. Tinha críticas ao PT, ao Lula, até mesmo a Dilma, então prende. Isso não é a democracia que nós queremos para o nosso país, muito menos que aqueles que eles estão pintando que existe. Inclusive agora, Magno Malta, o PT está pedindo o bloqueio de todas as minhas contas de redes sociais, né? Obviamente, isso só exalta, isso só expõe o que nós estamos dizendo, de que não há uma democracia plena no nosso país e, pelo contrário, há uma luta por censura. Por que eles não pedem para poder derrubar contas, né, de quem é de esquerda? E outra, ninguém aqui está pedindo censura a ninguém de esquerda. Você pode continuar sendo de esquerda do jeito que você quiser. O que nós estamos pedindo é o reequilíbrio dos poderes. Não tem como um juiz definir tudo no nosso país. Inclusive, o Magno aqui é a prova de que no dia da sabatina do ministro Alexandre de Moraes, nesta casa, neste Senado, a esquerda o chamava assim de nomes que eu não vou nem falar aqui. Gleisi, Randolph, Lindbergh, o ataque era sistemático. O senador Wilda estava aqui comigo. Né? Exatamente. O Guilherme Boulos, em 2017, chegou a chamá-lo de genocida da população negra. Ou seja, eles trazem as pessoas para perto quando convém, nós não. Nós temos princípios e nós temos uma essência. E a essência é a democracia, ela precisa estar viva, porque não é por um partido, nem mesmo por um político. Óbvio que a figura do Bolsonaro hoje representa o que está acontecendo no maior grau. Um pai não pode falar com seu filho, um ex-presidente sendo tratado pior do que não me digo, do que um traficante, do que um líder de organização criminosa. Assaltante, pô. Só para poder lembrar, Fernandinho Beiramar, Suzane Richthofen, até mesmo o próprio Lula deu entrevista na cadeia. E agora nós temos um ex-presidente, pela primeira vez no Brasil, que não está sendo condenado por corrupção, mas sim por um golpe fictício e, obviamente, por uma perseguição política, porque sabe que se soltar o homem, ele ganha de novo. E nós, como parlamentares, precisamos pedir a vênia ao ditador da toga que nos autorize, como senadores e deputados, mais uma vez, se quisermos visitar Jair Bolsonaro. Eu quero aproveitar aqui, porque dentro de tudo isso tem o caso do Marcos Duval. Tem o caso do Marcos Duval e eu queria mostrar alguns documentos, né? Eu queria mostrar alguns documentos, né? Virou, Cecília. Deixa, mas tem que virar, né? Não, pode ficar assim. Se eu ficar parado assim? Eu tenho que mostrar alguns documentos aqui. Esse documento aqui, de 27 de setembro de 2017, esse documento aqui, esse documento assinado pelo
ministro Marco Aurélio, comunico a Vossa Excelência que a primeira turma do Supremo Tribunal, realizada no dia 26 de 2027, formalizou decisão de processo referente a termos de voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do acórdão. Ante o exposto, deixo decretar a prisão preventiva do senador Aécio Neves da Cunha, tendo em vista a existência de dúvida razoável quanto ao procedimento dos requisitos previstos de decorrência institucional ao Poder Legislativo, do provimento parcial e agravo regimental. Eu quero dizer com isso, para não ler tudo, que eles enviaram ao Senado. Quem votou foi o Senado. Foram 40 votos, eu tenho aqui, contra 26. 40 para não haver qualquer tipo de sanção a Aécio Neves e 26 votos a favor. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós estamos aqui também por causa das prerrogativas do artigo 53 da Constituição, em defesa do mandato de senador da República desrespeitado do senador Marcos Duval. E aqui, perante ao exposto, em 2017, a primeira turma do STF, a Casa entra em medida de recolhimento noturno obrigatório, então, do senador Aécio Neves, por meio disso. O caso foi levado à apreciação do plenário, que decidiu, por 44 votos a 26, a derrubada das medidas. As medidas que ele impôs a Marco Duval tinha que vir para o plenário. E eu tenho aqui uma decisão do próprio Alexandre de Moraes, em que ele, no mesmo caso como esse, ele se autodesmente quando faz as medidas contra Marco Duval. Ele diz aqui: foi proposto pelo partido PP, PSC e Solidariedade para questionar a aplicação dos artigos 312 e 309 do Código de Processo Penal a parlamentares federais. Esse dispositivo trata, respectivamente, da prisão preventiva e das medidas cautelares diversas de prisão. A ação buscava garantir que qualquer medida cautelar que implique o afastamento da função parlamentar seja submetida em 24 horas à deliberação da respectiva Casa Legislativa, conforme o artigo 53 da Constituição Federal. Essa decisão é sua, Alexandre de Moraes. O que você impõe agora para o senador Marco Duval, e repito, não é pessoa que eu tenho um relacionamento, não é meu amigo, não tem um relacionamento político, somos do mesmo Estado, mas essa decisão, argumento, princípios de voto, Alexandre de Moraes. Aqui tá dando para você ver, Alexandre de Moraes? Tá dando para você ver? Agora veja como vocês se autodesmentem. Quando você foi sabatinado aqui, você não fez outra coisa. O PT te atacou naquela época, mas o PT estava falando a verdade sobre você. Mas hoje vocês são amigos. De repente vale a pena, porque um compensa o outro, né? Um compensa o outro. Então, essas medidas impostas ao senador Marcos Duval, elas são absolutamente inválidas. Senador Davi Alcolumbre, quando o senhor fez o discurso ali, depois de ganhar a eleição naquela tribuna, o senhor no seu discurso falou mais de 5 vezes em defender prerrogativas. Prerrogativa de senadores. Cadê o senhor? Você não está nem aqui. Você não está nem aqui. Você é o presidente dessa casa. Então defenda as prerrogativas do senador. Se não gosta de Marco Duval, acha que ele não é uma pessoa... você não gosta dele pelos defeitos dele, não importa. Veja, é preciso que se faça cumprir a lei. Que essa casa se autorrespeite. Que essa casa se respeite a Constituição Federal. E Vossa Excelência, a posição que o Senado lhe deu, aliás, que Deus lhe deu, porque a vida é assim, não é? Agora eu quero dizer para o povo do Brasil que está vendo que eles montaram um outro plenário para ter a sessão lá no Petrônio Portela, que é um auditório que nós temos aqui. 2 nossos foram para lá, o Bagato e o Flávio Bolsonaro, mas soubemos agora que a base do governo saiu para se reunir com o presidente Davi, que não vem para cá, sabe? Não vem para casa aqui, e nós assumimos aqui, e daqui nós só sairemos com respostas concretas ao povo brasileiro de tudo aquilo que nós falamos na rua. Está desmentido aqui. Foram 2 casos, o de Aécio e o outro caso entrado pelos 2 partidos, e que Alexandre de Moraes faz um despacho, PP, PSC e Solidariedade, pelos artigos 312 e 309 do Código Penal. Você disse que em 24 horas quem tem que decidir é a casa, e é a casa mesmo. Então por que botar a tornozeleira eletrônica em Marco Duval? Marco Duval não deve botar essa tornozeleira eletrônica. Não deve colocar. Então nós temos que reagir. Não é um problema de você ser amigo, de gostar ou não gostar. É um senador da República, pô. É um senador da República e acabou. Então a gente tem que dar respostas concretas. Todos, pode filmar aqui os senadores que estão aqui, né? Senador Jorge, senador Reis, aqui o nosso astronauta. Está aqui o deputado Zé Medeiros, nosso senador Wilder, deputado Zalci, o senador Zalci,
deputado doutor Alan Garcês, nosso líder Rogério Marinho, nosso outro líder de Rogério, Marcos Rogério, Nicolas, lá o nosso Caleb, que um dia vai ser presidente, está ali o Sóstenes, amordaçado, e o nosso querido Márcio Bittar, todos nós aqui nos revezando nessa luta. Damares, Cleitinho, e o Moro está ali. E o senador Irã. Salva de palmas para o Irã que hoje assinou. É pelo impeachment de Moraes, é pela anistia e pelo fim do foro privilegiado. Aqui nós vamos permanecer, aqui nós vamos dormir, até que concretamente respondamos o povo brasileiro. Gente, o impedimento é de Moraes, eu disse o impeachment, o impedimento desse indivíduo. Obrigado, gente. Deus abençoe.